O programa de hoje está uma delícia. Nós vamos fazer a continuação do Alô Doutor. Tem uma matéria com Leandro Tapajós, jornalista que fez uma bariátrica há 10 anos e continua do mesmo jeito, perdeu 50 quilos e escreveu um livro contando as experiências dele e tal. Uma matéria muito, muito bacana. Descobri na Sierra uma exposição, uma feira de casamentos, é a Mini Wedding. Muito, muito bacana, que também vou mostrar para você. E eu, sem saber, descobri que a Josi Carvalho também está na exposição, está indo gravar uma música lá no Rio de Janeiro. Juntei o útil ao agradável. Entrevistei também a Josi. Vem me ver, você vai gostar. E o Alô Doutor volta com o doutor Fabiliano Rodrigues, gastropediatra, sobre o assunto Meu filho não quer comer. Né, doutor? E aí a gente recebeu algumas perguntas e algumas situações também que eu coloquei aqui para ele em off e a gente vai colocar agora para você. Preste atenção. É importante que a criança faça todas as refeições ao longo do dia? É extremamente importante. Na realidade, as refeições da criança elas são em maior número, embora não necessariamente maior quantidade por refeição. O adulto ele tem necessidade de uma merenda no intervalo da manhã, uma merenda no intervalo da tarde. A criança também tem. Mas a criança ainda tem a necessidade de mais uma refeição depois do jantar, que é para uma complementação da taxa calórica, da necessidade calórica dela. Mas então é extremamente importante que a criança aceite todas as refeições, porque elas são calculadas, as refeições, para o suprimento da necessidade metabólica da criança. Aí, doutor, a escola, a criança vai para a escola, como é que os pais devem proceder? Veja, para ver se vai comer, se não vai comer. Um erro muito grosseiro ultimamente de comportamento é a transferência de responsabilidade para a escola. É o contrário. A escola ela tem que ser uma extensão da família. Ela tem que fazer o que a família faz. Você não pode fazer o que a escola faz, porque o comportamento da escola é diferente do que a família preconiza. Então, quando você faz a orientação alimentar da criança, esta orientação feita em casa é passada para a escola e na escola o cardápio tem que ser adequado a isso. É conversar com a escola, é falar como é que está acontecendo. Chegar lá e conversar e fazer uma avaliação, uma entrevista lá com a responsável pela nutrição da escola e será feita uma adequação da alimentação, do cardápio, para a necessidade da criança. Vamos falar de avô e de avó. Geralmente avô e avó tá mais assim, tem todas as possibilidades de agradar o neto, né? Então tudo é permitido. E transforma a refeição num momento divertido. O que é que você acha disso? Não vamos transformar a alimentação num momento de lazer. Ela tem que ser um momento de prazer, de satisfação da criança, mas não necessariamente um momento de lazer. Ou seja, transformar a alimentação numa sessão de videogame, numa sessão de brincadeira, numa sessão colocar bobagem para a criança comer junto com a comida de verdade. Exatamente. Misturar a refeição com alguns outros produtos que não são daquele horário para que a criança seja convencida a comer. Ou seja, você está se enganando e enganando a criança. Tem pais também que dão muita história do doce, do salgado, aqueles salgados, vai substituir a refeição porque ele prefere comer a coxinha, a não sei o que, o quibe. Não, nada disso. Como a gente falou no começo, esses industrializados eles têm
grave efeito no organismo. Eles são extremamente calóricos, eles têm uma altíssima concentração de sal, eles têm alguns outros fatores que são extremamente prejudiciais para o uso não contínuo, imagina para o uso contínuo, o que é muito comum. Então, os produtos industrializados eles não devem ser incentivados e muito menos aceitos na alimentação da criança. E principalmente na refeição, durante a refeição, a alimentação ela tem que ser a alimentação de casa. A proteína, a gordura e o carboidrato fazendo parte do prato. A criança vendo essa mesma forma de composição no prato da mamãe, no prato do papai, lógico que ela vai tender a copiar isso, a seguir. Agora, os pais têm que dar o exemplo. Claro. E mais uma vez a gente coloca aqui a importância de o acompanhamento médico, a importância do médico estar nesse processo, inclusive de orientação, não é, doutor Familiano? Sem dúvida nenhuma. É necessária a avaliação do médico pediatra que acompanha a criança, é necessária a avaliação do gastroenterologista para identificação de qualquer processo mórbido que esteja contribuindo com essa recusa alimentar. E é necessária uma orientação alimentar adequada para a idade da criança. É importante frisar que cada idade tem uma demanda diferente, mas em todas elas prevalece o princípio do equilíbrio no prato, da composição, o equilíbrio da composição, para que não haja excesso de nutrientes em detrimento de outros. Claro. Doutor Familiano, muito obrigada. E espero que tenha esclarecido todas as suas dúvidas e manda perguntas para a gente, algum assunto que você esteja interessado a falar sobre o seu filho, que a gente aborda aqui, não é, doutor? Sem dúvida. É isso aí, não sai daí que eu já volto. A cirurgia bariátrica já ajudou muita gente. Hoje em dia a gente já não ouve falar tanto porque ela foi se modernizando, foi ficando algo que a pessoa faz muito rapidamente, já faz não faz com barriga aberta, uma série de coisas e tal. Mas eu fiquei sabendo que o Leandro Guerreiro Tapajós, meu colega de profissão, jornalista, fez esta cirurgia nos moldes tradicionais há 10 anos, em 2007. E contrariando todas as expectativas que todo mundo fala, que depois de 5 anos todo mundo engorda, ele não engordou. Ele está há 10 anos, magro, bonito, ótimo, e ele resolveu contar essa história num livro. E aí, Leandro, me conta, como é que é isso? Bom, mas primeiro, muito obrigado pelo convite, não é? Essa história ela começou em 2007, que foi realmente quando eu fiz a redução do estômago, mas o livro em si, eu comecei a escrever em 2012. Foi quando eu estava vendo um documentário na televisão, e esse documentário falava a história de algumas pessoas dos Estados Unidos que tinham feito a cirurgia, acompanhava durante vários anos as pessoas e mostrou. Teve gente que morreu, gente que se deu bem, gente que se deu mal. Que engordou. Aí eu peguei, me deu aquele insight. Aí eu pensei, poxa, a minha história também rende um documentário ou um livro. Aí eu comecei a escrever e depois de um tempo ia maturando a história, né? Primeiro pincelei sobre a minha própria história e depois vim pro hoje, né? E fui colocando algumas coisas do meu dia a dia, da minha rotina, o que eu mudei, e também surgiu no livro uma questão que é muito importante, né, que é a questão dos pais, realmente. Não é? A gente, sem perceber, os pais eles acabam colaborando para que os filhos sejam obesos, né? Então, eu parei para pensar nisso quando eu vi uma criança que estava com um pai, eu estava atrasado para ir para um plantão, eu ia entrar 4 horas da tarde, ia ficar até meia-noite trabalhando e não tinha almoçado, na correria. Aí eu parei e pensei, eu tenho que comer alguma coisa, vou no supermercado comprar uma besteira.
qualquer besteirinha Você pra eu ainda não comer. tinha feito? Não, já tinha feito Já tinha agora, feito isso foi agora. mais recente. Ah, tá. Aí eu parei e pensei, e quando eu me deparei lá no supermercado, eu vi uma criança de uns 4, 5 anos, que estava escolhendo com o pai, né, salgados fritos, assim, né? Eu quero esse. Ela levou uns 15, 20 salgados para a criança. Jesus. Aí me deu aquele start, né? De, meu Deus, como os pais colaboram para que as crianças sejam obesas, né? Então, esse é um ponto do livro. Mas... Pois é, sem querer te interromper, já te interrompendo, na minha época de mãe de bebês, existiam medicamentos que faziam abrir o apetite da criança. O médico dos meus filhos, que é um médico conceituadíssimo em Manaus, que todo mundo sabe quem é, que é o Paulo Xirês, ele era radicalmente contra, porque ele dizia assim, aguarde essa criança com 15 anos, aguarde a adolescência dessa criança para você ver o que tamanho que ela vai ficar. Porque existia muito esse hábito de que criança saudável era criança tinha que gordinha. comer, gorda, não sei o quê. Só que aí passou da infância, ela não se torna mais bonita, ela se torna alvo aí de uma série de coisas, de bullying, o dia a dia são pequenas coisas que o obeso sofre, que só quem é obeso sabe. Foram quantos quilos que você emagreceu? Foi um pouco mais de 50, na verdade. Mais de 50? Você perdeu uma pessoa. A época, quando eu operei, realmente, eu estava com 135, mas eu tinha reduzido um pouco, porque eu estava fazendo todo um acompanhamento. Porque não pode também estar tão acima, né? Aí, essa questão do acompanhamento, eu acho que é um ponto importante se falar, né? Eu também abordo isso no livro. Eu conheço várias pessoas da época que eu fiz a cirurgia, que, como você falou, depois de 5 anos, voltaram e às vezes até ficaram mais obesas do que estavam antes. Eu acho conhece as pessoas? Conheço algumas pessoas e realmente eu acho que o ponto principal é que a pessoa tem que ter... O que me fez startar a ideia de fazer a cirurgia realmente? Me fizeram a pergunta, qual é a pessoa com mais de 80 anos de idade que você conhece obesa mórbida? Você não conhece, a pessoa quem é obeso mórbido não chega à terceira idade, realmente se chega cheio de doenças. Cheio de problemas, né, de saúde, Deus então, me livre. O ponto que você tem que partir não é o seu corpo em si, né, assim, tanto que eu não tenho um corpo perfeito, eu fico brigando aí com a academia, vou, não vou, eu faço, não, enfim, mas o foco realmente foi eu buscar minha saúde. Então, eu acho que esse tem que ser o ponto principal. Você tinha alguns problemas? Tinha. De saúde? Quais? Eu tinha hérnia de hiato, né? E quem é obeso, geralmente come mal e vive de modo recorrente tendo problemas. Dorme mal. Tanto no dormir, quanto de tempo em tempo tem uma diarreia, tem um vômito, passa mal do estômago, precisa recorrer a certos medicamentos. Então, eu tinha refluxo, tinha hérnia de hiato. Então, assim... Eram essas as comorbidades minhas, né? Mas eu estava caminhando para desenvolver um diabetes, estava caminhando aí para outras coisas. Claro. Né, realmente. Leandra, aí no livro, o porquê do livro foi a história Realmente foi da bariátrica. Da bariátrica, mas aí por que você disse, não, eu vou escrever um livro? Para contar a tua história. Eu era muito procurado justamente por... vou fazer 10 anos agora de redução do estômago, e para você ter uma ideia, eu não vomitei. Mas isso por conta de... Ai, eu queria, gente. Mas esse ponto, o que é importante? Eu tive um acompanhamento muito sério e muito profissional da parte psicológica e de nutricionista. Esse é o ponto que muita gente falha. Né? Não vou precisar. Pensa, eu preciso de um laudo que me libere. Não, você precisa descobrir o que realmente... como sua cabeça vai reagir depois, se você tem... qual é a causa da sua ansiedade, quais são os problemas que você tem realmente. Para você sanar primeiro, para que você possa depois... porque é difícil. Tem gente que está acostumada a pensar... É muito comum as pessoas falarem assim, tá fazendo bariátrica porque é mais fácil, é preguiçoso. Tem preguiça. Não é. Você sente dor física e você realmente emagrece por um período mais rápido, mas você pode retornar tudo e... Como é que foi, como você dividiu o livro? Em quantas partes? Sim. De que maneira que você dividiu o seu livro? Ele é, na verdade, uma autobiografia, não é? E em que eu começo relatando o meu dia do pós-operatório, aí eu vou relembrando até a minha infância,
Você faz uma Faço regressão. um resgate, realmente, e volto também para o hoje, volto para alguns pontos, como essa história dessa criança que eu vi, a história de uma senhora, por exemplo, lavava roupa para a gente ia lá, ela prestava serviço lá em casa, e a gente ia na casa dela e deixava umas roupas. Eu descobri que o filho dela é obeso, e ele se escondia no quarto quando chegava a gente na casa. Então, assim, são situações que o obeso passa que eu fui prestando mais atenção Que e você discorrendo, passou. que eu passei também. Certo. Porque são coisas que vão se tornando parte do seu cotidiano, mas que você realmente E isso sofre. termina sendo uma doença. Termina. Não é? Termina sendo uma doença. Você se esconder, você não querer ver ninguém, porque aí já começa a depressão, já começa uma série de coisas, Eu né? costumo dizer, mas que a obesidade, ela é realmente uma doença. Quem já foi infectado e virou magro, continua sendo um doente, precisa monitorar. Quem não foi, que são as crianças, precisam de cuidado para que não sejam infectadas com a doença da obesidade, né? Então, e quem precisa se cuidar para deixar de ser obeso mórbido. E eu não estou falando assim de ser gordinho. Você ser gordinho, e até porque o corpo muda de tempo em tempo. O corpo de 20 não é o mesmo de 30, que não é o mesmo de 40, que não é o mesmo de 50. Você tem que ter consciência disso. Então, por isso que eu acredito muito nisso. Você tem que pensar O nome na do sua livro saúde. É 50 quilos depois. Ai, que massa! E, olha, eu realmente fiquei muito entusiasmada quando eu recebi a indicação para fazer essa conversa com você. Não é a primeira pessoa operada que eu entrevisto, mas, assim, eu estou encantada por você estar completando 10 anos, fazendo o livro e mostrando para as pessoas, olha, o caminho é esse, não é? É esse o caminho. Eu quero que você diga para o meu telespectador, dê esse conselho ao meu telespectador e onde pode comprar o livro. Bom, então, eu acho que o conselho principal nós estamos aqui de passagem, a gente tem que aproveitar o melhor possível dessa passagem com saúde, né? Isso independente de você ser obeso ou você ser magro. E quem quiser realmente ler a minha história e conferir aí algumas dicas realmente sobre o processo de obesidade que eu sofri, enfim, pode procurar nas principais livrarias. Está disponível na Saraiva, na Amazon, enfim, várias livrarias. O nome do livro é 50 quilos depois e pode ser adquirido aí tanto pela internet quanto nas lojas físicas, não é? Leandro, meus parabéns. Muito obrigado. Eu quero mesmo que acho que a gente tem que dar esses depoimentos, tem que falar isso mesmo, porque saúde é fundamental. Sem saúde, a gente não é nada. Não adianta ter dinheiro. Não adianta, meu amor. Sem saúde, você não é nada. Muito obrigada. Muito obrigado a você, Adorei conversar com você e estamos juntos nessa caminhada. Beijo da nega. Mas é de estudo veio conferir de perto. Recebi um convite para o mini wedding. Exatamente. O primeiro Jeane, mini wedding. né? Exato. Jeane, me fala de onde surgiu essa ideia. Você está me dizendo que é o segundo? Essa é a segunda edição, mas Certo. primeiramente agradeço a sua presença ao nosso encontro de noivas. O primeiro mini wedding, a caminho do altar, surgiu de uma oportunidade de encontrar as noivas, elas se reunissem aqui conosco e ver todo o Tudo que ambiente tem, né? voltado para o casamento. Claro. Ela sai daqui com um planejamento completo. Deixa eu te perguntar, por que esse nome? Tá. Bom, surgiu de uma situação de uma viagem que eu fiz a São Paulo, fui convidada a participar também de uma exposição, de um encontro de noivas, e como estão surgindo vários tipos de casamentos, como uma espécie de mini wedding, que são casamentos para 130 pessoas. Então eu quis trazer esse projeto para Manaus. Eu sou idealizadora do encontro de noivas e nada melhor do que fazer para esse público
Quantos expositores você tem aqui? Nós estamos com 45 expositores, desde o bolo, das pessoas que fazem lembranças personalizadas, banda, DJ, iluminação cênica. Então, são milhares de expositores que nós estamos formando aqui com a gente no primeiro Mini Wendy e oferecendo à noiva uma possibilidade de opções para o casamento. Quanto tempo antes uma noiva tem que... os noivos têm que procurar para poder fazer uma bela casamento. Festa, né? Exatamente. Hoje Quanto a gente tempo? tem Um ano? uma opção assim, de 1 ano a 6 meses. É uma boa dica para você que é noivinha, tem essa opção, está querendo realizar um casamento. Eu sugiro 1 ano. Mas também eu já peguei vários casamentos, vários casais que, Giane, eu vou casar daqui a 1 mês. Imagina só, Mazé, fazer uma preparação de 1 ano para 1 mês. Então, a gente tem que se desdobrar, mas eu tenho uma parceria boa com todos os profissionais e a gente consegue realizar sem problema nenhum. Deixa uma outra pergunta, são perguntas minhas, gente. Mas é gostoso falar nesse setor de festas, é muito gostoso. Adoro, eu gosto muito. É deslumbrante. Essa história de casamento temático, o que está sendo, o que elas estão procurando, assim? Exatamente. Hoje Quer dizer, o que os noivos estão procurando? Você sabe, hoje pela TV, pelo site, pela internet, se descobre tudo sobre festa. E a opção realmente aqui, com o casamento temático em Manaus, está surgindo assim, muito, muito grande. Muitas noivas nos procuram também, querendo algo diferente. Às vezes, e já quais são traz os temas, o tema, assim? né? Tem algum mais procurado hoje em dia? Vai muito também, por exemplo, o casal tem uma profissão que quer levar a sua profissão para a festa também. Um exemplo aqui que a gente pode dizer é militar. Eu já recebi uma proposta de fazer um casamento temático para um casal que são militares. Então, eles queriam assim uma coisa mais selvagem, uma coisa de selva, uma coisa mais paradisíaca. Legal. É uma situação assim, bem legal nesse tema da selva amazônica, uma opção assim de uma coisa mais diferente. Eu recebi... Jane, uma opinião sua agora como cerimonialista. Sim. O que não pode faltar num casamento? Bom, eu tenho 5 opções. Eu posso falar? Pode. Não é uma, não. Pode. Uma boa alimentação, a comida e a bebida. Um bom lugar, uma boa estrutura, um ar-condicionado, um bom estacionamento, aquele famoso gerador. Sim, você precisa ter. Outra opção, uma boa música. Imagina se você não for para uma festa e não ter uma música boa. Uma coisa que não pode faltar, que graças a Deus quase todos os buffets agora têm, sim, que é a internet. Internet é muito bacana, o Wi-Fi. Para você não ficar desesperado. Facilita. Você sai da sua casa para se divertir, para se entreter. Tem uma opção dessa? É maravilhoso. Quer logo postar e tal, porque não adianta. Isso bacana. Já virou regra, não é? Você quer postar mesmo e tudo, não é? Exatamente. Então, uma boa comida, um bom lugar, uma boa alimentação e, é lógico, puxando para mim, uma boa assessoria, uma boa cerimonialista. Cerimonialista é fundamental. Fundamental, eu acho. Sim. Entendeu? Porque não adianta você escolher uma cerimonialista de cara feia, mal-humorada. Exatamente. Achando que é a dona da festa. Não temos, não é. Não temos como encarar essa situação. Ela está ali para proporcionar às pessoas. Exatamente. Uma profissional que também, eu fico pensando, uma profissional que seja amiga também do casal, que possa realmente planejar junto com o casal. Porque fica muito mais fácil, não é só optar e dizer o que quer, o que não quer. Não, isso não existe também. Tem que ter um diálogo realmente nesse planejamento com o casal, é fundamental. E agora vamos encerrar querendo saber qual o próximo evento. Mazé, que pena! Qual o próximo evento da tua empresa? Além da 2ª edição do Mini Wendy que estaremos realizando, provavelmente para agosto ou setembro, nós estamos também trazendo alguns workshops com relação a alimentos e bebidas, as chefes que estarão vindo para Manaus, que a JD estará realizando também esse grande evento. Aguardem! É isso aí, tá vendo? Só te trago na boa.
Bom, como eu estou gravando aqui, fazendo uma parte do programa na exposição de noivas, na Mini Wedding, eu resolvi chamar mais uma entrevistada para cá, até pelo local, bacana, bonito e tal, que é a Josi Carvalho. Qual é a minha grande surpresa nisso? É que ela está fazendo parte da exposição. Ela tem um material aqui que ela expõe. Me conta como é isso. Pois é, foi surpresa também. Quando a produção me falou do programa, eu falei, eu acho que não vai ser possível, porque eu estou participando de uma exposição e, enfim, acabou coincidindo. E foi uma ótima coincidência. Ótima. Me interessa muito saber que você, em contato com a Emily Lira, você vai fazer uma gravação. Isso, a Emily é uma pessoa, ela é minha assessora de imprensa, né? Amiga ela mora no também, Rio. Mora no Rio de Janeiro. Na verdade, foi assim. Quer dizer, ela está morando no Rio. Cantora também, maravilhosa. Cantora, é. Eu estive no Rio de Janeiro fazendo um show no mês de dezembro. E aí, como eu já morei lá, então eu aproveitei e estreitei os contatos novamente. E aí surgiu aí a possibilidade de a gente gravar no estúdio Companhia dos Técnicos, que é um dos maiores estúdios que a gente tem no Rio de Janeiro. Você vai gravar o quê? Então, a gente está na fase do sertanejo universitário, que é o que está fazendo sucesso. Esse CD aí. Aqui. Esse CD foi gravado ano passado, mas ele foi, digamos que, um demo para saber como é que ia ser a aceitação do público no sertanejo. E foi surpreendente para mim. Eu achei incrível. Hoje a minha agenda de shows aumentou bastante. Então, Josi, e assim, legal. ela é tua empresária, a Emily Lira. A Emily é minha assessora de comunicação. Assessora de comunicação. E aí você vai para lá para gravar. Sim, é isso? vou. No Rio? Mas isso. A Emily faz a minha assessoria de comunicação e de imprensa. Mas eu queria saber como é que vai ser. Qual é a música? A música vai ser músicas inéditas. A gente ainda está escolhendo aí o repertório. Por quê? O Companhia dos Técnicos é um estúdio de alto nível, né? Então, assim, até mesmo é uma oportunidade para estar fazendo essa gravação, né? Também por meio de parcerias. Foi um padrinho, o Flávio Sena, na época que eu morei no Rio, meu nome não era artístico, não era Josi. E lá surgiu o meu nome, Josi Carvalho. Eu usava meu nome natural, que é Josimara. Né? Então, lá no Rio ninguém... Eles abreviam mesmo. Né? Eles abreviam, e em casa mesmo, a minha mãe já me chamava de Josi. Na minha casa todos são Maras. Então, você vai lá, vai gravar essas músicas. E aí a gente vai estar aí revivendo, né, essa fase, mas de uma forma diferenciada agora, porque a gente está dando um trabalho mais amadurecido, eu acredito que eu mesmo como profissional, e vou gravar músicas inéditas. A gente está escolhendo ainda o repertório, mas a gente já está pretendendo ir agora para o próximo mês. A gente já está, lógico que a gente já tem mais músicas favoritas, a gente não quer errar, né? Então, são apenas 2 singles que a gente vai gravar, e desses vai surgir um clipe também. E o que é legal mesmo é porque o Companhia, ele grava artistas da Universal Music, artistas bem famosos, então acredito que possa vir aí, quem sabe, mais uma outra grande oportunidade. Legal. E, assim, eu queria passar para o meu telespectador que ele vai precisar ouvir mais você, saber onde te encontra. Como é que ele faz para te encontrar? Dá aí todos os endereços. Nas minhas redes sociais, o Instagram, agora eu facilitei a vida para todos. O Instagram e o Facebook é o mesmo endereço. Coloca lá josicarvalho.oficial. O meu Josi escreve J-O-C-I. josicarvalho.oficial. Tanto o Facebook quanto o Instagram são o mesmo endereço. E assim, eu estou em todas as casas de show de Manaus do sertanejo, do segmento sertanejo. Hoje as maiores casas, aí a gente está tocando 092, toca no Copacabana, Rancho Sertanejo, Terra Brasil, Chapéu Goiano. Então é muito endereço. Dá para encontrar fácil. Que bom! Deixa eu te falar, eu gostaria muito de te ouvir, não é? E vou encerrar, inclusive, o meu programa, este programa, ouvindo essa voz gostosa, maravilhosa da Josi Carvalho, que ela me perguntou, quer uma coisa animada? claro que eu quero. Tudo para mim tem que ser animado, tudo para mim tem que ser para cima. É verdade, para mim também. Muito obrigada. Sou sua fã, já acompanho seu trabalho e que bom. Vou tietar logo aqui, né, diante da TV. Obrigada, viu, pelo convite. Obrigada, eu que agradeço. Então, vou fazer, a gente vai gravar na pegada da Marília Mendonça e como ela é a cantora do momento, vou gravar uma, vamos fazer agora essa daqui, Folgado, para você, folgado que está em casa. E você que tem um folgado em casa, aponte o dedo e cante essa música para ele. Ponte na cara dele. Não venha não. Eu vivo do jeito que eu quero, não pedi opinião. Você chegou agora e tá querendo mandar em mim. Da minha vida cuido eu.
Deitou na minha cama e quer dormir com travesseiro. Folgado, não venha não. Tá querendo pegar no pé, você nunca me deu a mão. Eu não sou obrigada a viver dando satisfação. Da minha vida cuido eu. Tô vendo se continuar assim cê vai morrer solteiro. Eu nunca tive lei e nem horário pra sair nem pra voltar. Se lembra que eu mandei você se acostumar? Tô te mandando embora, melhor sair agora. Não vem me controlar, folgado. Maldita hora que eu chamei você de namorado. Imagina se a gente tivesse casado. Deus me livre da latada que eu ia entrar. Dá um arrepio. Folgado, maldita hora que eu chamei você de namorado. Imagina se a gente tivesse casado. Deus me livre da latada que eu ia entrar. Dá um arrepio só de imaginar. Eu nunca tive lei e nem horário pra sair nem pra voltar. Se lembra que eu mandei você se acostumar? Tô te mandando embora, melhor sair agora. Não vem me controlar, folgado. Maldita hora que eu chamei você de namorado. Imagina se a gente tivesse casado. Deus me livre da latada que eu ia entrar. Dá um arrepio só de imaginar. Folgado.